Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Darlene Kids. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá bom? Hoje eu quero contar para vocês uma história. Essa história não está na Bíblia, o livro de Deus, mas é uma história que aconteceu de verdade, tá certo? É a história de um cordeirinho chamado Neném. Mas o que será que aconteceu com o Neném? Vocês querem saber? Então fique comigo até o final. Logo após o seu nascimento, a mãe dele morreu e ele estava órfão, sozinho. Todo mundo tinha pena do neném. Olha só, ele tinha ficado sozinho no mundo, estava com fome, estava com frio e ele ainda não podia comer capim, porque ele não tinha dente ainda. Então, o pior é que quando ele chegava perto de uma ovelha para mamar, ela se afastava dele. E uma vez, uma mãe ovelha deu-lhe uma cabeçada tão forte que ele caiu no chão duro. Neném não era somente órfão, era também rejeitado. Então, as ovelhas mães não estavam sendo mal educadas, não. É porque Deus criou os animais assim, e cada mãe conhece o seu filhote. Desde o dia do seu nascimento, ela conhece pelo cheiro. Elas não amamentam outros cordeirinhos. Por causa do seu cheiro diferente, nenhuma ovelha deixava que Neném mamasse nem mesmo um pouquinho de leite. Como Neném não podia comer capim e nenhuma mãe o deixava mamar, ele certamente iria morrer. Mas o pastor, no caso era o avô da pessoa que escreveu essa história, tá? Ele amava todos os seus carneiros e ovelhas e não queria que nenhum dos pequeninos morresse. Então ele tomou Neném nos seus braços fortes e o levou para casa. Em casa, vovô preparou uma mamadeira para Neném e cuidou para que ele ficasse bem quentinho. Ah, imagino como era gostoso aquele leite. E olha só, aconteceu que mais tarde um cordeirinho morreu. A mamãe ovelha ficou sem o seu filhote de Neném, ficou sem o seu filhote e Neném continuava sem mãe. Vovô desejou que a ovelha mãe aceitasse Neném, mas bem sabia que ela não faria isso, pois o cheiro dele era estranho. Ele não tinha o mesmo cheiro do cordeirinho que havia morrido. O cheiro de Neném o separava da mãe ovelha como uma parede, tá vendo? A parede aí, o cheiro então separava. Sabe o que foi que o pastor fez? Ele tomou o cordeirinho que havia morrido e tirou-lhe a pele com o pelo, né, todo que estava ali encaracolado. Depois colocou sobre Neném como se fosse uma capa. Agora Neném estava envolvido com a pele do cordeirinho que tinha morrido. O cheiro daquele cordeirinho penetrou na lã de Neném e assim o cheiro do cordeirinho que morreu estava lá no Neném. Em seguida, o pastor colocou Neném bem juntinho da ovelha mãe, né, da mãe ovelha, na verdade, para ver se ela o aceitaria e o adotaria. A mãe ovelha olhou para Neném e começou a cheirá-lo. Sabe o que aconteceu? Ela pensou que era o seu filhote, porque o cheiro de Neném era igualzinho o cheiro dele. Ela aceitou Neném porque ele estava debaixo da pele do seu filhote que havia morrido. Agora Neném foi aceito pela ovelha mãe, que o recebeu como seu próprio filho. Ela o adotou. Ela amou o Neném e amamentou e o criou como seu verdadeiro filhote. Agora Neném podia chegar à sua nova mãe a qualquer hora, em qualquer lugar e receber a comida e amor, não é verdade? Ele podia se encostar nela
e nunca mais seria rejeitado. Agora ele, de fato, era o seu filhote. Era como se o neném tivesse nascido de novo, porque agora ele tinha uma mamãe para cuidar dele. Nenê ficou tão feliz, ele brincava lá com os outros cordeirinhos lá do rebanho, ele estava muito contente, mas sempre ele se deitava bem juntinho da sua mãe, sentia o calor do pelo dela. Neném tinha uma canção no seu coração. Imagina, vamos imaginar que ele dizia assim: ela é minha mãe, eu sou dela e ela é minha. Que coisa boa, não é verdade? E sabe, criança, Neném cresceu e viveu muitos anos produzindo muita lã e muitos cordeirinhos para o seu pastor. Ele amou seu pastor e era grato ao cordeirinho, cuja morte lhe proporcionou o meio pelo qual ele pôde viver. Ele era grato àquele cordeirinho que havia morrido, não é verdade? Essa história verdadeira de Neném mostra também como Deus adotou você e a mim. A Bíblia é como uma carta nos contando o quanto Deus nos ama. Ele também nos mostra que somos como um cordeirinho órfão, condenados à morte espiritual, a não ser que sejamos adotados por Deus. E a Bíblia diz: todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Estamos procurando alguma coisa, mas como Neném, procuramos em lugares errados. Pessoas e outros deuses não podem nos salvar. Coisas materiais quebram, estragam ou se perdem. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus pode nos salvar. A Bíblia nos diz que nós somos pecadores. Não importa o quanto pensamos ser bons ou o que fazemos para ajudar outras pessoas. A Bíblia diz: pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Os nossos pecados são como uma parede que nos separa de Deus, como o cheiro do neném o afastava da mãe ovelha. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:2. O pior de todos os pecados, crianças, é a incredulidade. É o alicerce no qual estão constituídos todos os outros pecados. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O unigênito quer dizer único. Então as nossas mentiras, o engano, cobiça, gula, roubo, fofoca, ódio, assassino, algumas pessoas, que assassinam as pessoas, ciúme, incredulidade, nos afasta de Deus. Mas Deus nos amou tanto que enviou o seu único filho, o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você e deseja que você vá um dia morar com ele, naquele lugar maravilhoso. A palavra do Senhor diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, da mesma forma como o neném não podia ser aceito pela mãe ovelha até que ele tivesse sido coberto pela pele do cordeirinho morto, nós não podemos ser aceitos por Deus até sermos revestidos pela cobertura que Deus providenciou para nós. E foi o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, que morreu naquela cruz por nossos pecados.
E a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você confiar em Jesus, você precisa, né? Assim, olha só o que foi que aquele pastor fez. Aquele pastor, ele precisou colocar a pele do outro cordeirinho em neném. Mas Jesus nos cobre com seu sangue e nos perdoa de todo pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você gostaria de ser adotado por Jesus? Se você quer ser adotado por Jesus, então confie nele de todo o seu coração. Busque o Senhor, faça uma oração, diga para o Senhor: Deus, eu reconheço que tenho pecado, eu preciso do teu perdão, eu creio que Cristo morreu para me salvar e quero deixar os meus pecados. Eu convido o Senhor Jesus Cristo para entrar no meu coração e na minha vida como meu Salvador. E obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter vindo a esse mundo. É isso que eu te peço. Amém. Então você pode também fazer parte da família de Deus, tá certo? E aí, então, você gostou então da história do cordeirinho neném, que agora ele não era mais órfão e agora ele tinha uma mamãe. Gostou da história? Eu espero que sim. Então Deus te abençoe, tá bom? Se você deseja receber a Jesus, então você pode conversar com ele. A qualquer momento ele está pronto para ouvir, tá bom? Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.